Olá, meus queridos alunos que acompanham aí as notícias, relacionadas aos conteúdos da geografia. Nós estamos reiniciando aqui ou iniciando um vídeo aula e esta aula ela vai estar pautada no continente africano. Só lembrando que estamos em um processo aí novo, de adaptação, estamos em isolamento social, mas não podemos parar de dar continuidade ao nosso conhecimento geográfico a partir das plataformas que nós temos disponíveis hoje. Nesse caso, para você, aluno, o CPB Prova e também o canal aí GeoEscola. Nós temos aí a oportunidade de estar postando isso para que vocês possam ter acesso de maneira mais fácil, mais clara ao saber geográfico. Bom, alunos do 8º ano, estamos agora reiniciando um novo conteúdo ligado à questão da África, a unidade 2, continente africano. Então nós iremos aqui analisar algumas características, algumas características geográficas e naturais do continente africano, desde a sua formação até os aspectos geográficos e naturais desse velho continente, ok? Nós temos o seguinte, a África ela possui hoje uma área de pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, É o continente, em termos de proporções terrestres, aí, é o terceiro maior continente da Terra em proporções territoriais. Nós temos apenas à sua frente a Ásia, com um pouco mais de 45 milhões de quilômetros quadrados, bem como a América, que tem um pouco mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, quase próximo a isso. Então a África ela vem em terceiro lugar no que diz respeito à questão de extensão territorial. Então é uma área imensa, muito grande. E também a África, esse continente é conhecido hoje, é chamado hoje de velho continente, o velho continente em termos aí de nomenclatura. Nós temos ali algumas informações que diz respeito à África no que se refere à localização geográfica. Por exemplo, a África ela é cortada pela linha do Equador, na região central, e também pelo meridiano de Greenwich, essas duas linhas aí que circundam a Terra e dividem a Terra em hemisférios norte e sul e em hemisférios longitudinais leste e oeste. Então podemos dizer assim que a África hoje é o único continente em que suas terras estão localizadas nas 4 partes da Terra. Se é que podemos dizer assim, por exemplo, a África ela está no hemisfério norte, também no hemisfério sul. A África está na longitude leste, mas também a África está na longitude oeste, uma vez que essas duas linhas, tanto a linha do Equador quanto o meridiano de Greenwich, vai cortar, vai passar aí pelas terras geográficas da África, Então, nós temos aí partes leste, partes oeste, partes sul e parte norte da África em termos de localização. Temos também ali o Trópico de Câncer, Câncer, e também o Trópico de Capricórnio. Esses quatro paralelos aí, ou linhas meridianas também, circundam a África. Então, só voltando, tá bom? A África ela apresenta ou estão com as suas terras distribuídas na porção latitudinal norte e também sul e na porção longitudinal leste e oeste. E também tem terras cortadas pelo Trópico de Câncer ao norte e Trópico de Capricórnio ao sul. Essa é a informação geográfica da África. Bom, nós sabemos que existem ali algumas nomenclaturas que falam sobre a formação, como se deu a formação da África em termos continentais. Algumas teorias, principalmente a teoria da evolução ou a teoria evolucionista, vai dizer que a África passou por um processo geológico há milhões de anos atrás e que se configurou hoje como está a sua atual composição. Mas também há a teoria criacionista, aquela que nós da rede adventista cremos. A teoria criacionista diz que as placas continentais, os blocos continentais,
eles se configuraram, se transformaram também a partir de um processo chamado de pós-diluviano, né? Quando as águas elas abaixam na superfície da Terra, né? Houve um período de dilúvio e as águas cobriram a Terra como um todo. Quando essas águas abaixam, a Terra passa por processos cataclísmicos, né? E dentro desse processo, né, as separações continentais a partir das movimentações tectônicas. Então, nós temos essa visão também. Não só colocar a visão da questão da evolução, mas a visão criacionista, né? Pós-diluviano. Então, a Terra e também a África não foi diferente, sofreu processos de mudanças geológicas, né, ao longo desse processo e se configurou como está hoje a atual forma do relevo e atual forma do continente africano hoje, né, como está o seu formato. Então, a partir desse movimento também, desse processo geológico pós-diluviano, tudo bem? Nós temos também a formação, e a partir dessa formação, a configuração do relevo africano, né? As formações geológicas da África, ela se dá, já falei isso, né? Mas eu vou só voltando, se dá a partir desse processo e isso vai se configurar em um relevo que depois seria considerado como um relevo antigo, um relevo de cunho planáltico, né? No continente africano, a partir desse contexto de formação geológica pós-diluviana. Então nós temos assim um tamanho, né? A África em termos de tamanho e em termos de localização, temos aqui na lousa algumas informações. Por exemplo, em média, 80% da África se encontra na região intertropical da Terra. Então essa parte todinha aqui na cor amarela, né? Que vai do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, toda essa porção aqui da África está localizada na porção intertropical. O que isso significa, professor? Que a temperatura, o clima dessa região é um pouco mais assim elevado, né? É um clima que favorece a altas temperaturas, mas também, por estar nessa área geográfica especificamente, a maior parte da África, a diversidade biológica, né? A diversidade de vidas que existe aqui nesse local também é bastante abundante em virtude do aspecto climático, geograficamente falando. Uma outra parte da África está na porção da zona temperada, né? Na parte norte aqui da África, e a parte sul da África, que vai pegar ali alguns países, inclusive a África do Sul, e parte dali da Namíbia, por exemplo, Namíbia, vai fazer parte da localização da África temperada do Sul. Então, a porção temperada do Sul e a porção também do Norte temperada. Mas boa parte da África está na região central ou próxima ali no Equador, com clima ou característica climática de zona intertropical, o que vai favorecer, por exemplo, eu já falei isso, mas só para voltar, favorecer, por exemplo, altas temperaturas e também diversidade de fauna e de flora como um todo. Bom, os aspectos de limites geográficos da África, né? Aquilo que vai diferenciá-lo ou limitar ela a leste, a oeste, a norte e a sul. Quais são as fronteiras geográficas da África ou áreas naturais que fazem fronteira com esse velho continente? Nós temos ali ao norte, né, o mar Mediterrâneo, ao norte. Temos ao sul o oceano, né, e nesse caso seria a confluência do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Temos na região leste da África, né, o Oceano Índico, né, ali também alguns golfos, que é o Golfo de Aden, o Canal de Suez. Temos na porção oeste da África o Oceano Atlântico em direção à América, no caso o Brasil. Na porção noroeste ali temos Gibraltar, né, o pequeno Estreito de Gibraltar, que vai ligar, por exemplo, a África à Europa, né, o pequeno canalzinho ali. E temos aqui a nordeste, nós temos o Mar Vermelho, que vai ser as divisões naturais da África. Então, assim, a grosso modo, seria essas áreas naturais que faz limite com a África, por exemplo. Então, a norte, o Mediterrâneo, a sul, os oceanos Índigos e Atlântico, né, a sua confluência,
A nordeste nós temos o Mar Vermelho, a noroeste temos Gibraltar, a leste temos aí o Oceano Índico e a oeste temos o Oceano Atlântico, já em direção à América. Então, essas são as áreas limítrofes da África no que diz respeito à questão natural e geográfica. Bom, climas na África. Quais são os climas que predominam o continente africano? Aqui na lousa, a projeção, pelas cores, vocês podem observar as cores e ver. Não fica talvez tão bom aqui a imagem aí, né, para você tentar visualizar, mas eu vou falar aqui com base nas cores e com base em locais específicos que o clima tem as suas peculiaridades nesse velho continente. Temos aqui na região, por exemplo, na região meio central aqui, o clima equatorial, né, que vai pegar a porção aqui do centro da África, clima equatorial. Nós temos na região norte da África, boa parte da região norte da África ali, o clima semiárido ou o clima árido, desértico, né, que vai pegar toda ou boa parte do deserto do Saara. Então, na cor aqui amarelo, ó, norte do continente, temos aqui o clima desértico e também o clima semiárido. Não é somente lá na região norte, como parte aqui do oeste ou sudoeste da África, né, onde pega partes da Namíbia, por exemplo, temos também aí resquícios aí de clima semiárido e também semidesértico, né, que é onde está o deserto do Kalahari e também da Namíbia. Bom, nós temos na região aqui sudeste da África, quase centro-sul da África, a questão do clima tropical de altitude, bem como aqui na região nordeste da África também, o clima tropical de altitude, porque tem aqui algumas áreas de elevação. Nós temos na África também, bem ao extremo norte, o clima mediterrâneo, né? Que está aqui, nessa porção aqui, norte ou extremo norte da África, bem próximo ao mar Mediterrâneo, daí o nome clima mediterrâneo. Bom, nós temos ainda aqui na imagem dois exemplos, né? Exemplo de climograma na região do clima equatorial, né, que tem bastante elevações e também bastante índice de chuva, né, de índice pluviométrico. E temos um outro exemplo aqui, né, é um climograma da região norte da África, onde vai pegar o deserto do Saara, onde os índices de chuva são bastante escassos ou quase que nulos, né? Muito bem. Então, climas na África: equatorial, tropical de altitude, mediterrâneo, semiárido e desértico. São esses climas que favorecem na África. O relevo africano, ele no geral, se formos pegarmos assim um arcabouço geral da África, o relevo ele é planáltico e é um relevo antigo, gente. É um relevo que tem aí várias propriedades no seu interior. A África, por ter um relevo muito antigo, isso é bom para a economia, né? Favorece, por exemplo, a questão da mineração. Muitas mineradoras, né, acabam usando o relevo africano para extrair os recursos minerais que a mesma oferece, ouro, diamante, né, chumbo, enfim, esses recursos que são propícios em solos antigos ou em relevo antigo. Então, no geral, o relevo da África é um relevo planáltico, né, com escudo de cristalino, onde existe ali algumas modestas altitudes, né? Não são áreas assim gigantescas em termos de elevação, mas não podemos deixar de falar de duas situações aqui que são destaques no relevo da África, né? Por exemplo, né, o Monte Tubical e o Monte Kilimanjaro são os dois relevos assim com elevação um pouco superior aí a 4.000 metros de altitude. Então, mas no geral o relevo da África é um relevo antigo e, na sua boa parte, relevo planáltico, ok? As áreas desérticas da África também são destaques em termos de relevo, né? Boa parte do norte da África, onde vai separar a África subsaariana da África do Norte, ou a África Branca, essa África, a África chamada de África Branca, é a África onde vai alcançar boa parte do relevo desértico, no grandes dunas aí com temperaturas bem elevadas e bastante significativa. Na região sudeste da África também temos ali o deserto do Kalahari e também o deserto da Namíbia. Esses desertos favorecem, por exemplo,
o índice de temperatura local. Outros aspectos a serem analisados também nesse velho continente. Está aqui algumas imagens, né, do relevo que vai predominar em boa parte da África, né, um relevo desértico na parte norte da África e na parte ali sudeste, onde pega na Namíbia também, e o Kalahari, e a vegetação que vai predominar nessas áreas geográficas. Bom, outros exemplos, né, os desertos aqui arenosos, desertos pedregosos. Então, existem algumas formas de desertos na África que são destaques, e esses destaques mostram, por exemplo, o relevo arenoso, relevo pedregoso e a parte do Sahel, que vai ser ali a transição entre uma área geográfica da África e outra área, seria deserto com área de Sahel. Ok? Mais uma imagem aqui de um dos pontos elevados da África. Esse é a maior elevação da África, chama-se Monte Kilimanjaro. Ele aproximadamente vai ter quase que 6.000 metros, né? Inclusive nessa área central desse monte chega a nevar. É a única área na região central da África que tem neve nas montanhas, que seria, no caso, o Monte Kilimanjaro. É uma raridade na África nevar, mas nesse caso aqui, a parte de gelo, né, que vai predominar está sobre esse monte aqui, na região ali da Tanzânia, né? Próximo ali a Tanzânia, ali fronteira com o Quênia, vai apresentar esse monte, que também é um cartão postal, né? Um cartão postal do centro africano para meio turístico aí, nesse sentido. Bom, e por fim, a África, ela apresenta o que nós damos nome na geografia de oásis, né? O que seria oásis, né? São fontes de recursos hídricos que acabam aflorando no relevo. Esses afloramentos, eles são oriundos, por exemplo, de lençóis freáticos, que chega a uma superfície com mais veemência e faz com que a água aflore. E aonde a água aflora, no deserto, vai, óbvio, né, que terá áreas verdes, e onde tem área verde e água, a população ela se concentra. Então, os oásis são raros, mas existem nas áreas desérticas da África, né? Em um outro momento eu vou falar sobre a questão da hidrografia da África, que é também muito rica. A África ela é riquíssima em termos hídricos. Por exemplo, nós temos ali o rio Nilo, temos o rio Zambeze, né, o rio Congo, que fazem parte das maiores bacias equatoriais do mundo, por exemplo. Então, não é dispensar esse conteúdo. Em um outro momento, eu vou falar sobre esses recursos, né, e a questão da navegabilidade dos recursos hídricos daquela região, que é importante para o velho continente. E, por fim, temos aqui a colonização da África. Nós sabemos que a África, ao longo da história, passou por processos sofridos, né, de colonização a partir dos países, né, ali da Europa. E foi um processo muito doloroso, porque os países africanos sofreram, até hoje sofrem, as consequências oriundas desse tipo de colonização. Tanto é que as suas partilhas, né, não foram de maneira saudável, nem de maneira igual para os países que fazem parte desse velho continente. Então, é um conteúdo também a ser explicado posteriormente. O meu foco nessa aula de hoje era mostrar os aspectos naturais da África, localização, aspectos climáticos, né, limites geográficos. Vocês possam estar inteirados aí nesse conteúdo. E aí, em um outro momento, eu vou voltar para explicar um pouco mais sobre a hidrografia da África, bem como o aspecto econômico, e aí vou fazer um gancho aí com a questão da colonização, ok? Grande abraço, vocês possam estar preparados para as aulas futuras e possam depois estar acompanhando esses vídeos, tanto no canal quanto no portal da escola, para inteirar os seus conhecimentos, tá bom? Forte abraço, até a próxima, se Deus assim permitir.